Plano de Estudo Tutorado Segundo Ano Ensino Fundamental, volume 3 do ano de 2021, componente curricular de Ciências. No conteúdo de Ciências, na semana 1, vamos trabalhar as plantas se alimentam e respiram. O nosso tema de hoje é as plantas se alimentam e respiram. Assim como todos os seres vivos, as plantas precisam de energia para viver. Essa energia vem do alimento que elas mesmas produzem. Breve apresentação. As plantas são capazes de transformar gás carbônico, que é um gás presente no ar, e água em açúcar, chamada glicose, que serve de alimento para a própria planta. Essa transformação precisa de luz para ocorrer e recebe o nome de fotossíntese. Esse processo geralmente ocorre nas folhas. As plantas também respiram o tempo todo. Na respiração, elas utilizam o gás oxigênio e liberam gás carbônico. Explicando melhor o processo da fotossíntese. Fotossíntese é um processo realizado pelas plantas para a produção de energia necessária para a sua sobrevivência. Como acontece? A água e os sais minerais são retirados do solo através da raiz da planta e chegam até as folhas pelo caule em forma de seiva, denominada seiva bruta. A luz do sol, por sua vez, também é absorvida pela folha através da clorofila, substância que dá a coloração verde das folhas. Então, a clorofila e a energia solar transformam os outros ingredientes em glicose. Essa substância é conduzida ao longo dos canais existentes na planta para todas as partes do vegetal. Ela utiliza parte desse alimento para viver e crescer. A outra parte fica armazenada na raiz, caule e sementes sob a forma de amido. A fotossíntese também desempenha outro importante papel na natureza, a purificação do ar, pois retira o gás carbônico liberado na nossa respiração ou na queima de combustíveis como a gasolina e ao final libera oxigênio para a atmosfera. Para saber mais é só assistir o vídeo, né? E aprender um pouco mais sobre fotossíntese. Está disponível nesse link aqui. Atividade número 1. As plantas são seres vivos que precisam de água, luz, ar e sais minerais para viver. Com base na ilustração, complete o texto com as devidas partes das plantas. Então, aqui nós temos uma planta e mostrando as partes dessa planta. Então, nós temos a raiz, que retira aqui do solo sais minerais, água, né, para sua sobrevivência. Temos as sementes, que caem das frutas. Tem o caule, que é a sustentação aqui, ó, das folhas, né? Onde passa todo o processo de conduzir o que é retirado do solo até chegar às folhas. Aqui nós temos as folhas, o fruto que dá, a flor. Então, essas são as partes da planta: raiz, sementes, caule, folha, fruto e flor. Agora aqui estão, então, o nome das partes da planta, de uma planta: raiz, caule, frutos, flores, folhas. E vocês vão completar as frases de acordo com a parte das plantas. Letra A. É pela que a água e os sais minerais entram na planta. Então, é pelo quê? Pela raiz, pelo caule, pelos frutos, pelas flores ou pelas folhas? Letra B. Os protegem as sementes e ajudam a espalhá-las. Contudo, algumas plantas não possuem frutos. C. O fornece sustentação para a planta e transporta a água, os sais minerais e o alimento produzido nas folhas.
Nas ocorre o processo de produção de alimentos das plantas, além da respiração e da transpiração. Letra E. As são responsáveis pela produção dos frutos e das sementes, mas algumas plantas não possuem flores. Então, agora é só completar, e algumas frases têm até dicas aqui nos finais sobre qual é a parte que nós vamos completar. Fiquem atentos. Número 2. Cecília viajou por uma semana. Ao voltar para casa, percebeu que sua planta estava murcha, como na foto ao lado. O solo dentro do vaso estava muito seco. Então, aqui tem uma ilustração da planta murcha. Letra A. O que pode ter acontecido para a planta de Cecília murchar? Escreva com as suas palavrinhas. Por que você acha? Letra B. De que cuidados uma planta precisa para ficar saudável? Então, como nós devemos cuidar da planta para ela permanecer saudável, né? Intacta, bonita. Aqui com as suas palavrinhas. Continuando. Número 3. A ilustração a seguir representa um experimento com plantas. Observe que uma planta se desenvolveu com a luz do sol diretamente nela e a outra se desenvolveu sem receber a luz do sol. Então, vamos lá. Então, aqui tem um experimento, que é a planta A e a planta B. Essa, pelo jeito, estava dentro da caixa, né? Que o menino tá tirando a caixa aqui. E essa estava recebendo a luz diretamente do sol. Então, letra A. Qual das plantas terá dificuldade para sobreviver? Qual dessas duas você acha que vai ter dificuldade para sobreviver? A planta A ou a planta B? Marque a opção correta. Letra B. Complete a frase a seguir. Aqui tem o banco de palavras. Você vai completar usando as palavras alimento e luz. As plantas precisam para realizar o processo de fotossíntese e produzir seu próprio... O que elas produzem? Seu próprio alimento ou seu próprio luz? Então, complete a frase de acordo com o banco de palavras aqui para que fique correta. Então é isso, crianças. Essas são as atividades propostas na semana 1 no conteúdo de ciências. Faça tudo com muito capricho, com muita atenção e eu aguardo para a correção. Um forte beijo e até a nossa próxima aula.